Fala pessoal, beleza? Mais um fechamento de mercado no ar. Meu nome é Rafael. Bom, depois de 3 altas consecutivas, né? O mercado subiu 6%, né? Saiu dos 100 mil pontos aí para bater aí as máximas dos 108 mil pontos. Nada mais do que natural, uma correção. O Ibovespa aí fechando uma ligeira queda, como a gente já vem comentando. Enquanto acima desses 103.700 existe a expectativa, né, mantém essa expectativa positiva derivada desse pivô de alta aqui, né, essa sinalização de reversão, esse ombro, cabeça invertido, né, e o objetivo final desse movimento, para mim, faz todo sentido, levando em conta o cenário, a questão da curva de juros, tudo isso que a gente já vem conversando, voltar para esses 110 mil pontos. Mas, como eu disse para vocês, já venho falando, façam as parciais. É muito importante fazer as parciais, lembrando que ainda o viés é de baixa no curto prazo. E o que hoje puxou, né? Assim, o mercado deu uma batida. Exportadoras, né? Nem muito pelo dólar, mas que o dólar no final das contas melhorou bem, mas por coisas, né? Por notícias em específico. No caso, né? Vale e os frigoríficos, tá? No caso, começando com a mineradora, né, a gente teve o minério de ferro, hoje na madrugada estava caindo 2,5%, aí no retorno dos negócios, né, fechou praticamente estável, ainda, né, o minério estacionou ali naquela região dos 110 dólares a tonelada, por enquanto, né, o call aí de Vale segue firme e forte, né, a gente comprou aí perto dos 77, está indo perto dos 80, deu para fazer a parcial por aqui, agora se mostrar mais força compradora, por aqui nessa região dos 78, 79, 80, pretendo aumentar mais um pouquinho do papel na carteira, beleza? Outro lado, frigoríficos, né? O setor ele vive uma tempestade, não é tempestade, é um negócio assim, absurdo de quanto a situação está delicada, seja pelo próprio setor mesmo de spread de carne, bovina, Estados Unidos, tudo, como também notícias negativas em relação à gripe aviária, né? Ontem foi registrado o primeiro caso de morte na China, né? E, bom, se fosse isolado isso, ok, pode até ser tal, né, algo isolado, mas a gente já vem falando disso. Já tem casos registrados na América do Sul, né, Argentina, Uruguai e Chile, nos Estados Unidos, e assim, se a gente tiver um embargo, né, que é restrição à exportação, ou até que os frigoríficos vão ter que matar as aves para controlar a doença, cara, imagina, aí vai trazer mais pressão para o setor, né, e a gente tem primeiro semestre que deve ser horroroso, né? Inclusive, né, a gente vê aqui o desempenho dos papéis por conta disso. Você olha lá, todos os papéis retornando, maioria, né? Acho que todos, né? Retornando para os níveis de 2020, muito próximo aí, alguns até próximos das mínimas de 2020, tá? Enfim, cenário bem complicado, essa questão da gripe aviária é importante. Hoje, também para ajudar, o Bank of America reduziu a recomendação para a BRF para venda, tá? E se fosse trivial isso, beleza, pô, o papel está subindo, né? Até faz sentido, né? Assim, algo normal, mas o papel está lá em 2006, né? Na verdade, está na mínima de 2005, né? Na região lá dos 5,50. Então, como é que eu posso ser? É um pessimismo bem importante. E aí acabou batendo em Marfrig também, que tem uma participação, acho que é 35%, alguma coisa assim, né? E acaba batendo também em Marfrig, né? Ó, devolveu todo o movimento de alta desses últimos dias. E se perder R$ 6, assim como a gente vem falando, segue em busca das mínimas lá de 2020, tá? Do outro lado, nós tivemos o bom desempenho das ações do setor de construção, que seguem com o movimento aí da questão da correção da curva de juros e também por questão de short squeeze, mas reagindo às prévias operacionais do primeiro trimestre, que animaram os analistas, né? A gente teve aí aumento na velocidade de vendas, no caso de Tenda e MRV, que foram destaques de alta de hoje, né? Quer ver, ó? Tenda subindo 12%,
segurando aqui no 4,70, expectativa é para voltar para esse 6,50, tá? E MRV, que essa aí passou por poucas e boas aí na questão dos Estados Unidos, né? Mas mostrou uma resiliência importante, apesar da queima de caixa, que é um problema importante de MRV, mas no nível que está, o mercado, o papel aguenta um pouco mais de desaforo. Marcou fundo no 6,40, se romper os R$ 8, realmente vai reverter e ganhar força no curtíssimo prazo, tá? E também a gente teve um ritmo sólido, né, das vendas contratadas, apesar do cenário bem desafiador no macro, né? Aí falando em especial de Cyrela, que fechou meio que no 0 a 0, mas já vem de um bom movimento de alta, e provavelmente a gente deve ver esse reflexo em Ezetec, que segue com movimento de alta desde os R$ 12, né, quando fez esse fundo rompimento falso aqui, em busca dos 15, R$ 16, tá? Lá fora, S&P fechando na máxima, Dow Jones, né, Nasdaq indo muito bem por conta do PPI, né? O PPI, que é o índice de preços ao produtor norte-americano, que ficou bem abaixo do esperado, né? Teve deflação no núcleo e no índice cheio, que ficou bem abaixo do esperado. E aí você soma com a inflação ao consumidor de ontem, que ficou em linha, mas foi bem fraca, então você tem o reforço da expectativa de um Fed menos duro no seu comunicado e, quem sabe, até propenso a cortar juros no final do ano, como projeta a curva de juros. Beleza? Então, vamos dar uma olhada aí no Ibovespa e entender como é que foi esse fechamento. Vamos lá. Aqui. Bom, Ibovespa. Depois de 3 dias de alta, marcou topo não, ainda não confirmou, né? Mas estacionou aqui numa região que tem tudo para ser uma região de topo. Por quê? Foi o fundo perdido em fevereiro que abriu caminho para essa correção. Quando a gente olha o semanal, a gente tem as médias, né, que é a média móvel de 72, e esse viés de baixo, tá? E sem falar também, né, do forte movimento de alta que a gente vem observando. Então, são pontos que abrem espaço para assim, pelo menos um descanso dos preços. O mais importante é ficar acima de 104 mil pontos. Enquanto acima desse patamar, expectativa para voltar para cá. Beleza? Das blue chips, Petrobras, a gente já falou aqui inúmeras vezes, né, 22,70, 22,80 como ponto de compra, parcial aqui nessa região dos 25, e agora o papel voltou lá para a faixa de 26 com 27, que é a resistência, é a faixa de resistência do curtíssimo prazo, e do outro lado nós temos, né, o suporte mais importante, que é essa faixa aqui dos 23 com 21. Então segue nessa toada aqui o papel, tá? Vale. No final do dia, acabou confirmando o candle de reversão formado ontem. Volume, não foi um volume dentro da média e vai ser muito importante entender se fechar o gap de segunda-feira, né, o gap ali no 78,20, essa expectativa positiva, né, que inclusive, né, a gente comprou aqui nos 77 e poucos, essa expectativa positiva perde muita força, mas só vai ser anulada se realmente perder o 75,80. Né? Seria o quê? O minério de ferro perder essa faixa dos $110 a tonelada. Né? E aí seguir em busca aí dos 105, $100. Existe essa possibilidade? Eu acho, nesse momento, um pouco difícil. Né? E a gente já falou bastante sobre isso. Tá? Então, para mim, ainda fica a expectativa de uma reação positiva acima dessa faixa dos R$ 78, e essa reação positiva abre espaço, quem sabe, uma nova oportunidade de compra a favor da tendência de alta de curto prazo. Tá? Dos bancos, Banco do Brasil, depois da porrada que deu, fechou praticamente estável, um candle de indefinição, normal, depois de uma forte alta, tá num ponto muito importante, que é a máxima histórica, que é o 43,60. Então, beleza. Aqui é um ponto onde deveria encontrar maior pressão vendedora e deixou um sinal para isso. Você quer vender a contratendência? Bom, você tem seu risco-retorno por aqui, mas tome muito cuidado nisso. Né? Itaú segue
com um movimento de alta do rompimento dos R$ 25 com esse gap de alta, beleza. Atingiu um ponto importante que é esse R$ 26, e por isso que a gente fez parcial das compras lá dos 23, e agora, se conseguir romper esse 26, espaço para ir em busca da 27, 27,80, que é o objetivo principal. Vai ter o resultado não nessa semana, não semana que vem, na outra semana, acredito. Aí eu vou colocar o calendário de resultados, tá? E deve ser um resultado bom, deve ser um bom resultado, tá? Bradesco, mesma situação, 12,60, R$ 13 é ponta, R$ 14 é ponto para fazer parcial, tá? Dos destaques a gente falou, né, do setor siderúrgico, e aqui, né, a gente falou de BRF, Marfrig e tal. BRF, né, voltou com a sua tendência de baixa principal, quer dizer, já está e hoje reforçou esse processo. Se perder essa região dos 6,10, espaço para voltar para a mínima aqui dos 5,60. Como eu falei, Marfrig, toda a atenção para esses R$ 6. Se perder esse patamar, anula essa expectativa, que tinha um fundo triplo aqui sendo formado, né? E o negócio azeda bastante. E a nossa querida Minerva atingiu um objetivo. E aqui, essa questão da crise, essa possibilidade aí é uma possibilidade importante que a gente estava falando e que afeta diretamente aqui o papel, né? Porque, querendo ou não, afeta, né, toda a estrutura, né, de frigorífico. Então, muita atenção, né, muita atenção. E, por enquanto, caminho aberto para esse fundo intermediário dos 8,60. E destaque também para TOTUS, né? Que é um papel que eu gosto bastante, né? É um papel que a gente, né, teve em carteira aí ao longo de 2022, ao longo de 2023, sempre é uma, assim, marca registrada, pelo menos nas carteiras que eu faço, mas a gente zerou, né, toda a posição quando voltou para cá, nesses R$ 29, 29 e pouco. Por quê? Primeiro, expectativa para um resultado do primeiro TRI que ia ser uma maravilha, levando em conta também o múltiplo da empresa, então, ok, tá certo. E, para mim, né, era um grande problema essa possibilidade aí né, essa reoneração, tudo, pegar o papel e vai pegar, né, vai pegar. E aí essa combinação me fez zerar. Nesses níveis de R$ 26, esse nível é um nível que eu particularmente eu gosto bastante, mas com essa pressão que a gente tem do resultado e, e, e a gente vem observando isso, né? As empresas com empresas boas, mas com múltiplos caros e vem entregando margens reduzidas. Então, cara, não tem muito jeito. Esperar. Se voltar para R$ 25, quem sabe pode ser uma oportunidade, mas aqui está com toda a cara que vai perder esse patamar em busca dessa região dos R$ 26. Tá? Então, se fosse em outros tempos, aqui para mim seria uma compra sem pensar, mas aqui pesou bastante, né? A gente falou de Tenda, MRV, do outro lado, Sinqia, né, que é uma empresa que é par da TOTUS e que do outro lado pode entregar aí pode surpreender, e tanto que o papel subiu 6%, né, um long short. TOTUS caiu 6, Sinqia subiu 6. Agora, está longe do ponto de compra, né? O ponto de compra é dessa região dos 16, aqui é a resistência importante do 17,70. Beleza? Bom, tem também toda essa questão do marco regulatório, Sanepar subindo, né? Fechando aí, se fechar a semana acima desse 19,40, algo que não faz desde 2021, né? Quem sabe o papel pode ganhar mais força comprador e buscar os R$ 21, né? Porque vai sair de uma congestão de 3 anos, tá? Mas aqui vem sendo um ponto muito importante de resistência. Então, se eventualmente falhar em romper e você está comprado no papel, vale a pena fazer uma parcelzinha, tá bom? E, né, acho que é isso, pessoal. É isso que foram os destaques. Amanhã a gente não tem uma agenda. Amanhã a gente. Tem.
Amanhã a gente tem uma agenda econômica fraca, tem vendas ao varejo nos Estados Unidos, tem discurso de presidente do Fed, de Feds, não do Fed, não do Fed, o Fed, a matriz, né, dos estados, né, os Feds dos estados. Então vai ser importante a gente acompanhar e, e as vendas do varejo, que querendo ou não, às 9h30, todo mundo está muito atento na questão da inflação, mas o tema recessão também é um tema importante de acompanhar. Fechou? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até mais.